E aí, meus caros, tudo certo? Tudo bem? Espero que esteja tudo certo com vocês. Vamos deixar vocês irem entrando aí. Aos poucos a galera vai entrando. Uma questão de padrão, de orientação aí. O pessoal tá entrando. Sejam todos muito bem-vindos, certo? Esse é um prazer imenso. Já estou recebendo aqui a solicitação do Dr. Ítalo. Então, meus caros, vou chamá-lo aqui e vamos começar finalmente a maior live aqui da história da página. Vamos lá, então. Bora lá. Esperar o Dr. Ítalo entrar aí. Tá entrando. Todos muito bem-vindos aí ao nosso perfil. Já está entrando aqui já. Espero que vocês estejam todos bem, estejam ansiosos, feito eu também, né? Esteja tudo certo. A solicitação que ele me enviou, já respondi aqui. O pessoal vai entrando. Tô na área, diz o Doc. Eu fiz a chamada aqui, vamos lá. Gostei da camiseta. Pessoal da sociedade aí, o Diego. Prazer imenso. Doutor Ítalo, já mandei pro senhor aí a solicitação. Não sei se chegou aí, tá tudo certo. A princípio a minha internet tá beleza. De repente é o perfil, né? É o perfil mais boicotado do Instagram. Então deve estar demorando por causa disso. Aí, vamos ver se vai entrar. Manda de novo, vamos lá. Bora. Vamos aqui. Tá dando até um bug no bonequinho aqui. Aqui, vamos lá ver. Aqui, vamos adicionar. Bora, vamos ver se vai. Opa, aí, E foi. aí, Júlio, beleza? Como é que tá? Beleza, tudo certo, doutor Ituvar. Prazer E imenso, aí? cara. Nada, o Eu, prazer é todo meu. E aí, como é que você eu, tá, cara? eu tô bem, cara, Tranquilo? ansioso pra caralho. Parece que eu tô indo jogar final de torneio quando eu jogava futsal, cara. Que Tu merda, jogava futsal, cara? Eu jogava eu futsal jogar. também, pô. Não, Fui eu não jogava. federado. Eu Hã? dava uns shows de vez em quando, mas aí chegava no jogo grande, eu amarelava, ficava nervoso pra Ó, caramba. posso contar vantagem aqui na nossa live ou não posso? Claro, manda, Posso? manda. Posso? Cara, eu jogava bola bem pra cacete, tá? Ó, Eu ia, se o destino não tivesse me é, lesionado a panturrilha, talvez eu fosse o lateral direita, tá? Da seleção. Eu a jogava bola pra cacete, cara. Eu lateral de... jogava bola bem. Pergunta, pessoal, meus amigos do colégio aí. Quem tiver no colégio aí, falam, é ou não é? Era desconcertante. Eu jogava bola, cara. Acredita nisso ou não? Eu jogava É, bola, cara. não, isso eu não Só que imagino. aí teve uma hora que eu lesionei a panturrilha, minha panturrilha direita foi pro saco, depois a esquerda foi pro saco, eu não consigo, cara. Se eu fizer hoje um exercício daqueles de só de levantar assim, sabe, a panturrilha, Aham. ela pá, estoura. Sabia dessa? Tá louco, tio. Aí eu acabou minha carreira no futebol, cara. Aí eu resolvi estudar, fazer o quê, né? Quem É, mandou? não. Fui estudar. Eu, Aí eu fui estudar. eu, no caso, a bronquite e a asma me tiraram do campo. Eu jogava de meia e tinha um talento até, mas ficava muito nervoso. Daí no jogo eu não conseguia sair. Então São amarelava legal, mas faz parte. São, vo Graças a Deus. são vocações frustradas, graças a Deus. Graças a Exatamente. Deus, exatamente. Eu, Exatamente. eu não estaria casado com a minha esposa hoje, meu filho não estaria na barriga dela, não Tinha estaria perguntado, acontecendo já as tem coisas. filho ou não? Então, Tá eu na tenho. barriga? A gente casou agora em dezembro, daí eu tenho um pequeno que a gente perdeu já em janeiro, Tá, e, que Deus o tenha. Tá e lá? agora, em março, a gente engravidou de novo. Tá, graças a Deus. E agora tá tudo bem, né? Já tá quase, já tá na 10ª semana. Então a gente tá muito feliz, assim, né? E, enfim, é uma graça enorme. Se venham quantos Deus quiser, né? Deixa eu só falar pro Eduardo. Eu tava numa outra live antes, não sei se tu Sim, viu, eu eu tava numa vi. outra live. Aí Eu ele tava tá me vendo. ligando aqui. Deixa eu só falar pra ele que eu tô em outra live já. Peraí, só um segundo. Não, tranquilo, Peraí, tranquilo. peraí, 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 peraí. Eu trouxe até um cachimbo hoje, cara. Cadê? Tá aqui, não é esses cachimbo chique, né, cara? Porque eu sou um iniciante no cachimbo, então eu não vou comprar cachimbo caro se eu não sei fumar direito, né? O dia que eu souber fumar direito, eu começo a avançar. Mas o Matheus Dores, lá de Porto Alegre, que disse que te deu uns fumos de Eu Porto Alegre. sei! Então, É, deu. ele mandou.
pra mim no privado, disse que ia me mandar uns fumos também. E falou, manda um abraço pro doutor Ítalo. Eu falei, caralho, vou ganhar uns fumos, bom. Eu fumei um só. Ele fez uns lá dele também. Só que Sim. eu não tô fumando um pouco cachimbo. Eu só acendi o cachimbo pra fumar o fumo dele, que ele me deu. E aí eu depois não fumei mais. Eu só tô fumando charuto agora, sei lá por quê. Mas muito Eu, bom, Júnior. Ó, hoje é um dia muito importante pro Brasil. E gostaria de falar isso, já deixar aqui o meu. É um dia importante pro Brasil, porque é o dia do aniversário do professor Olavo, né, cara? Então, tá na sem minha pauta isso aquele. aí. Tá, então manda abraço. Toca o barco, o show é teu, cara. Toca o Capaz, barco aí. tranquilo. Tchê, então, te Tu tá agradecer aí. falando de onde, Júnior? Tá falando de Eu, onde? eu sou de Passo Fundo. Eu sou Assunto. natural de Porto Alegre, né? Tá, E moro em Passo Fundo e trabalho por aqui. Eu sou professor, independente no caso, e faço pesquisa também. Foi assim que eu conheci o Baso, depois a gente ficou amigo e tal, não sei o quê. E daí eu disse pro Baso, manda uma mensagem pra ele lá pra acalmar o homem. Ele, não, capaz, não vou mandar nada, fica tranquilo, tal, não sei o quê, gente boa e tal. E daí eu te acompanho já desde o tempo da melhor família do mundo lá, tá, né? legal. E barbão, gordinho e tal, não sei o quê. Exato, E, e daí a minha esposa depois, na verdade ela que acompanhava, ela que dizia, mas mais pro final eu vou contar bem ali como é que tu chegou Tá. na minha vida ali, para não começar puxando o saco, entendeu? Não, vamos começar com os temas e depois a gente puxa um pouco o saco, né? Estica um pouco o saco do convidado. A gente tem que dar uma puxada. Ó, eu tentei fazer um modelo bacana aqui, Tá. para a gente juntar algumas coisas, umas curiosidades, porque nas lives tuas que eu já vi algumas dezenas, eu nunca vi tu fazer uma live específica sobre Chesterton, né? E Tá. dentro de todos os professores que eu tenho convidado aqui, o próprio Victor Salles, foi um professor que eu convidei, o Guilherme Freire, etc. Todos eles, eu nunca vi alguém que criticasse Chesterton, certo? Assim, Tá. Chesterton é ruim. Não. Chesterton está entrando nesse panteão, né, de grandes autores. Então, eu queria começar perguntando para ti como que você conheceu o Chesterton, quais obras leu, né, e quais obras mais impactaram, assim, a tua reação? Essa seria a primeira, para nós começar aí as conversas. Cara, curioso você falar, né? Eu vou te dizer qual foi meu livro de entrada, por acaso. Por acaso, ele tá ali na. Só um segundo. Pega lá, pega lá. Por acaso ele tá aqui. Tem uma coisa, Júnior, do Chesterton, que pode ser, inclusive, que o processo de beatificação dele seja aberto, hein? Essa é uma coisa que para falar sobre a pessoa do Sim. Chesterton, né? Então, eu lembro perfeitamente, assim, lembro perfeitamente qual a minha porta de entrada no Chesterton, tá? Então, em 2003, o meu amigo Henrique Cal, ok? Meu amigo Henrique Cal, neurologia, isso aí, vou acender o meu também aqui. Em 2003, meu amigo Henrique Vai lá, vai Cal, lá. ele me apresentou a duas coisas. Ele me apresentou, né, no mesmo dia, foi no mesmo dia, 2003, ele me apresentou. Eu estava na faculdade de medicina, no terceiro período da faculdade de medicina, fazendo uma cadeira de nefrologia, que era um professor padre, inclusive, era muito curioso, porque o pesquisador professor da cadeira era padre. E Sim. era um sujeito duríssimo, e meio casmurro, meio mal-humorado. Ele era. Mas isso é lembrança que a gente tem de universitário Sim. que tinha medo da matéria dele, né? Então, porque ele era muito severo, né? Cobrando lá né, as coisas, a prova era muito difícil e tal. E é uma pessoa que por algum motivo gostou de mim. E eu conversava com esse professor Aníbal. A gente tinha altas conversas e tal. Então, nessa época, o Henrique Cal, meu amigo, ele me apresentou no mesmo dia. Ele me levou e falou: Heitor, você gosta dessas coisas aí de filosofia? Você gosta. Tem um lugar que eu acho que você vai gostar muito, cara. Lá na Tijuca, eu moro no Rio de Janeiro, né? Lá na Tijuca tem um lugar que é o centro do Opus Dei, né? Então lá tem umas meditações, tem um sacerdote que dá umas meditações, fala sobre uns temas existenciais, sobre uns temas mais profundos. E é um lugar assim de gente muito boa, gente muito agradável. Eu queria te levar lá, queria te apresentar o Centro da Obra, como chama, né? O Centro da Obra, Centro do Opus Dei. E aí, esse meu amigo Ricardo me levou até o centro do Opus Dei, né? Numa quinta-feira. E terminei a meditação, confesso, Júnior, que eu não entendi nada o que o sacerdote falou. Sim. Era um jeito de falar que realmente não me. Eu não entendi, cara. Eu tava meio. Eu sou.
falar um pouco, né? Eu presto atenção nas coisas, eu fico meio tipo meio agostiniano, assim, né? Meio Santo Agostinho. Eu fico assim olhando, ficava olhando a beleza do oratório, que esse sacerdote ele Sim. deu a meditação, que era como chama, né? A coisa, era 30 minutos falando de um tema, fica todo Eu mundo sei como é que é. sentado ouvindo, e ele dando lá a meditaçãozinha dele, falando lá das coisas. E eu não sei se foi uma meditação boa ou ruim, porque eu fiquei embasbacado, Júnior, com a beleza do lugar. Assim, era muito bonito. Era um oratório, né? Era uma pequena capela, para quem não, né, nunca viu, era uma pequena capela e uma pintura lá atrás da Sagrada Família, muito bem pintada e tudo muito bem cuidado, tudo no lugar. Eu falei assim, cara, quanto tempo eu não vejo um templo tão harmônico? Porque era pequenininho, negócio pequenininho, cabia, sei lá, 20 pessoas sentado lá, pequenininho. E aquele lugar tinha livros, livros. Então, tinha biblioteca por tudo que é lado. Era forrado de livros, né? Na antessala, tinha um monte de biblioteca, tinha um monte de livro lá. E eu achei aquilo tudo muito interessante. Eu falei, pô, existe um lugar assim, rapaz? Mas que coisa interessante. Não, um monte de homem aqui, um monte de gente pra gente conversar, pra gente falar. Tem um monte de programa cultural aqui, o pessoal discutindo cultura, que era uma coisa que me interessava, mas eu não tinha um lugar, né? Tava lendo coisas meio de modo errático. Já tinha feito, estava fazendo, eu tinha feito. Não, isso foi depois, não tinha feito nada ainda não. Estava lendo coisas de modo errático, né, de filosofia, né, meio sem uma unidade, né? E aí, cara, o Henrique falou, nesse mesmo dia ele me apresentou ao Olavo de Carvalho. Eu falei, e tem também, ele falou assim, e tem também já ouviu falar do Olavo? Eu falei, não sei quem é o Olavo. Falei, não, você vai gostar dele, cara, escreve um negócio muito bons e tal. Vou te passar um e-mail hoje com uns links para os artigos do Olavo, tá? Aí cheguei em casa, abri, isso 2003, né? Internet de escada. Abri o e-mail do Henrique e tinha um monte de artigos selecionados. O Henrique é um sujeito meio metódico, tá? Então ele tinha uma pasta com assim, Olavo falando sobre cultura, Olavo falando sobre religião, Olavo falando sobre política, Olavo, então, né, meio metódico. O Henrique é muito metódico, até hoje ele é assim. Tava aqui em casa anteontem. E aí, eu li tudo, cara. Eu entrei no site do Olavo e li tudo. Li tudo, né? Li tudo. Todos os artigos. Passei a madrugada e passei a outra madrugada e fui lendo, tá? E voltei na quinta-feira seguinte ao centro do Opus Dei, né? Porque eu gostei do ambiente, achei muito interessante. E uma pessoa lá, eu já não lembro, agora se eu falar quem é a pessoa, eu vou estar mentindo, porque eu não lembro quem é, né? Mas uma pessoa lá falou assim, Ítalo, queria te recomendar uma leitura, né? Queria que você lesse um livro aqui, porque eu acho que você vai gostar, né? E foi o seguinte livro que ele me recomendou. Não é nessa edição, essa é a edição nova, tá? Mas ele me recomendou este livro. Só Livro esse. aqui. Só que na edição antiga, eu não sei se você tem essa edição aí, Júnior. Na edição antiga, a biografia vinha junto, a biografia de São Tomás e São Francisco. Tá, É uma edição antiga, que eu não sei qual editora e de que data era. Era um livro muito velho, uma edição antiga, bem antiga, que escrita pelo Chesterton, tá? Que vinha São Francisco e São Tomás. Né? E aí esse dia chegou aqui, o editor acabou mandando, né, a Eclésia, eu escrevo, meus livros saem pela Eclésia, então eu recebo livros em casa, de vez em quando chegam uns pacotes de livro aqui. Aí chegou esse livro aqui, essa edição nova, não li a edição nova ainda, mas não deve ter alteração nenhuma, né? E fiquei surpreendido, tá? Com a forma como o Chesterton narrou a vida de São Francisco. E eu não sei se essa é uma história, se é uma anedota, é uma história que se conta, né? Existe um autor, que é um medievalista muito importante, chamado Etienne Gilson. O Gilson, para quem não sabe, ele, bem, é um medievalista. O sujeito, ele estuda a Idade Média e tem um livrão dele, que foi um dos primeiros livros que eu ganhei de presente, inclusive, até de um padre, um sacerdote, padre velho, da São Francisco de Paula aqui. Ele fez uma coisa que ele não pode fazer, tá, Júnior? Assim, coisas engraçadas. Porque uma vez ele estava... a ordem dele a ordem desse padre velho é uma ordem muito rigorosa. O carisma deles é quaresma o ano todo, só para tu ter uma ideia. Então, assim, eles vivem a quaresma o ano todo, ok? Tá, o ano todo de quaresma. Esse é o carisma deles e eles não têm nada por próprio. Eles são monges, não tem nada deles, que são deles. Né? Não tem nada dele. Só que eu tava lá, né? Tava começando a assistir missa todo dia, né? Comecei a assistir missa todo dia. O padre velho me vendo, pô, um jovem, sei lá, 20 anos assistindo missa todo dia, ele pegou e me abraçou, e a gente conversava, e, enfim. Detalhes que eu posso dar em outra hora, assim, impropriedades litúrgicas, inclusive, que ele permitiu que eu fizesse. Pegou assim, meio doido.
E aí um dia a gente tava, falou, então, vamos jantar comigo. Aí ele já foi reclamando, assim, jantar aqui em casa é uma bosta, né? Porque é quaresma o ano todo. Então, vamos ver o que fizeram hoje. A gente come, não tem problema. Era um ovinho mexido com espinafre. Eu assim, nada com nada, sabe? É o jantar dos caras, né? Eu comi lá, né? Comi lá o ovinho mexido com espinafre. E depois ele me levou à biblioteca da casa paroquial. E por acaso, ele pegou um livro e falou assim, ele falou assim, Ítalo, ninguém aqui estuda, ninguém aqui lê, ninguém sabe disso aqui. A gente até ganhou esse livro. Eu vou fazer uma coisa que eu nem posso. Eu vou te dar um presente. Isso aqui não é meu, mas eu vou te dar. Aí ele tirou o livro da estante, A História da Idade Média, do Etienne Gilson, que é esse medievalista. E que é um calhamaço, História da Idade Média. Tá? Eu estudei, eu li esse livro, porque depois eu fiz uma pós-graduação em filosofia medieval. E o Gilson, mesmo sendo medievalista, conhecendo tudo da Idade Média, conhecendo profundamente a vida de São Tomás, profundamente a vida de São Francisco, né? Conhecia tudo, escreveu muito sobre eles. Ele fala uma coisa sobre o Chesterton, que Etienne Gilson é um homem grande, né? E ele fala assim, olha, tem uma coisa que eu lamento na vida, que eu invejo na vida, mas é óbvio que não é uma inveja, né? Não ter conseguido escrever uma biografia de São Francisco como o Chesterton escreveu. Então você vê que não é só a gente que gosta do Chesterton, né? O Chesterton assim, é outra coisa. É uma sensibilidade, ele tem uma sensibilidade literária, além de ser um frasista fantástico, né? Assim, dá para fazer meme do Chesterton o dia inteiro, se a gente quiser. Dá para pegar as frases do Chesterton para fazer um meme, porque ele é um frasista além de tudo, né? Sim. Mas a biografia que ele escreveu do São Francisco, pro meu gosto, tá, Júnior? Assim, pro meu gosto, a biografia que ele escreveu do São Francisco revela uma coisa sobre o Chesterton, tá? Revela a personalidade do Chesterton. Né? Claro que se você pega a ortodoxia, você pode pegar qualquer obra do Chesterton, sempre a personalidade, a personalidade de quem escreve, ela sempre está de algum modo no livro. Né? A gente passa alguma coisa nossa, tenta verter pro livro alguma coisa que é nossa. Tá? Mas a biografia escrita a biografia escrita de São Francisco, sobretudo, Maria de São Tomás, inclusive, você aprende a amar São Francisco. Você aprende a amar São Francisco. Por quê? E aqui que está o meu ponto. Isso eu queria falar. Júnior, já que você perguntou. Por quê? Porque o Chesterton era um homem que amava. Ele era um homem que tinha o coração dele devia ser do tamanho dele, né? Um homem corpulento, né? Assim, corpulento. E certamente é um homem que amava muito. Um homem que amava muito. Ninguém que tem um coração mesquinho, um coração pequeno, conseguiria te fazer amar um personagem através de páginas se o sujeito não fosse um sujeito capaz de amar, um sujeito capaz de amor. E aí que tá o meu ponto, tá? Eu não tenho nenhuma crítica ao Chesterton, pelo amor de Deus, tá? Não tem. Acho ele como autor, né? Como autor, não vou falar, mas acho o Chesterton como autor de algum modo limitado, tá? Limitado. Eu acho que ele tem curiosamente falando, eu acho que o Chesterton tem poucos recursos, né? Você pega assim, você compara o Chesterton com os grandes escritores. Estou comparando com os grandes, óbvio, não estou comparando com os medíocres. Você compara o Chesterton com os grandes escritores, ele tem poucos recursos estilísticos, me parece. Ele tem um grande recurso frasista. Ele consegue condensar uma ideia numa... De vez em quando ele consegue fazer isso. Ele condensa, que é o que o escritor faz. Ele condensa algo que todo mundo sabe de um modo que você consegue dizer. Ele consegue fazer isso, né? Então tem frases dele que são excelentes, né? Fantásticas, né? Meus pais eram católicos, porém honestos. Um negócio assim, umas frases assim, que você fala, porra, é isso aí. Engraçado pra cacete também. Mas eu acho que ele, como recurso estilístico, ele não tá entre os grandes, tá? Minha visão. Eu não colocaria o Chesterton na prateleira dos grandes. Mas ele tem uma coisa que falta, inclusive, a muitos grandes. Então você vê, sei lá, o Balzac, por exemplo. Pega o Balzac, escreveu a Divina Comédia. Eu não li a Divina Comédia inteira, né? A Divina Comédia. Escreveu a Comédia Humana. Eu não li a Comédia Humana inteira, eu li quase ela inteira, né? Li quase a Comédia Humana inteira, são muitos volumes, né? E você vê que ele é um sujeito, um boêmio, né? Gênio,
tem muito recurso, sobretudo a segunda fase do Balzac, né? Depois de Ilusão Perdida, ele se revela assim um gênio do recurso estilístico. Mas você lê o Balzac e você não ama. Tu não aprende a amar. O teu coração ele fica assim, olha, é bom, é uma boa leitura, né? É um gênio. Porra, o jeito é o Balzac, eu tô falando mal do Balzac. Você pega o Stendhal, por exemplo, né? O Vermelho Negro, sei lá, falando dos franceses. Caralho, você lê um negócio daquele e fala assim, cara, a história é muito boa e o recurso estilístico para contar essa história é fantástico, é genial, tá? Mas você não ama mais também. Ele não tem um coração de carne que está pulsando em cada frase. Em cada frase. O mesmo acontece com o nosso Machado, né, que bebeu nessas duas fontes, né, bebeu muito no Stendhal, o Machado de Assis. O Machado de Assis, pro meu gosto, ele tem uns recursos estilísticos, bicho, que caralho, tu lê aquilo ali, você fala assim, como é que ele fez isso? Você pega umas frases do Machado e fala assim, caralho, como é que ele fez o negócio? Como é que ele encaixou essas palavras desse jeito e saiu essa ideia? Né? Não sei, só o Machado para fazer, só o Stendhal para fazer, só o Balzac para fazer. Né? Não faz, né? A gente não faz um negócio desse. No meio do caminho tem outro sujeito, por exemplo, você pega um Alexandre Manzoni, né? Os Noivos, por exemplo. Aquele livro, se você lê direito aquele livro, né? Do italiano Manzoni, você olha, tu aprende a amar, cara. Você pega assim a vida da Lúcia, sobretudo, da Lúcia. Você pega a vida da Lúcia, você põe a Lúcia no centro narrativo do livro. Para quem não leu Os Noivos, eu recomendo que leia para ontem. Só que não lê o Rodrigo, o Cristóforo, não põe esses sujeitos no centro da narrativa, põe a Lúcia no centro da narrativa, o teu coração fica maior. Provavelmente o Manzoni era um sujeito devoto ao amor, era um sujeito que amava. Né? O teu coração te faz amar mais. Essa me parece a grande virtude literária do Chesterton, Júlio. Ele é um sujeito que escrevia com o coração. Né? É um sujeito, eu não me espantaria se ele fosse canonizado algum dia. Por exemplo, né? Há quem queira canonizá-lo, né? Eu digo isso, tem um amigo meu chamado Rodrigo Reis, cardiologista, tá? Então, olha, houveram alguns pontos de inflexão na minha reconversão, né? Então, o Rodrigo Reis é uma pessoa que estudou em colégio beneditino, sempre gostou da religião, e é claro, a vida vai tomando outros rumos, e ele foi esquecendo um pouco disso, e houve um retorno. E ele falou, olha, esse meu retorno se deu por duas pessoas, por um velhinho e por um gordo. O velhinho era o Bento XVI, né? Então a leitura e ouvir o Bento XVI fez com que ele retornasse a esse tipo de amor, e a leitura da ortodoxia do Chesterton. Ele falou, olha, mas é isso mesmo que acontece. Você lê o Chesterton, e por isso que eu acho o trabalho de vocês, Chesterton Sociedade, Chesterton Brasil, o trabalho, qualquer pessoa que divulga o Chesterton, saibam, vocês estão divulgando o amor, bicho. Divulgando o amor mais do que divulgando um grande literato. Ainda que ele seja um grande literato, mas me parece que, opinião pessoal do Ítalo, tá? Vamos tratar aqui já. Vamos! A veia literária do Chesterton, não porque seja pequena, ela está em segundo plano se comparada com o coração dele. O coração dele é muito grande. O coração do Chesterton é muito grande. Eu fico imaginando o jeito que ele olhava para a esposa, o jeito que ele olhava para os amigos, o jeito que ele olhava para a vida, o jeito que ele olhava para o próprio Cristo na cruz, o jeito que ele olhava para a própria história da humanidade como um todo, como ele se relacionava com os santos, bicho. Só quem escreve, para você escrever uma biografia dessa, uma biografiazinha, fininha. Não tem assim as anedotas completas da vida de São Tomás. Tem o quê? O amor, é uma carta de amor. Ele fez uma carta de eu amo São Tomás de Aquino. Ele conseguiu verter isso em página, bicho. Né? Assim, só quem ama São Tomás consegue escrever um negócio desse. Só quem ama São Francisco, ele em São Francisco, ele diz, olha, ele devia ter uma devoção pessoal a São Francisco. Porque o que ele escreve naquelas... É do mesmo tamanho, menorzinho, inclusive. O que ele escreve sobre São Francisco, assim, dá pena que acaba... Não acaba não, continua escrevendo, assim, escreve mais, não acaba isso, escreve mais. O que eu quero dizer sobre o Chesterton é isso. Quando eu leio Chesterton, não me prende, eu não fico preso ao recurso estilístico dele, que eu não estou dizendo que é pobre, mas eu não consigo colocá-lo como os grandes. O que me prende é uma coisa que para mim é superior, que é o que eu procuro quando eu leio alguém. Falo, olha, esse cara está me ajudando a amar ou não? Né? Isso aqui, ele me ajuda a ser mais forte ou não? A amar mais ou não? E é claro, por exemplo, você lê o Machado,
ele não te ajuda a amar, ele te ajuda a odiar. E é ótimo, porque você tem um contraste, né? Assim, é excelente, né? Não é para não ler Machado. É para você ler e falar, tem isso no teu peito, cara. Tu pode ser mesquinho, você pode ser mesquinho como esses personagens, todos mesquinhos do Machado. Tá perfeito, né? Sim. Tá perfeito. Agora, não dá para comparar Machado com Chesterton, por exemplo. Porque é óbvio, o amor é uma qualidade superior à mesquinharia. Sim. Então, o Machado, por exemplo, ele pode estar na prateleira dos grandes se a gente for olhar para o recurso estilístico. Tá entre os grandes mesmo, o que aquele bicho faz. E só não tá porque ele é brasileiro e escreve em português, né? Mas se ele fizesse o que ele faz, por exemplo, com o idioma castelhano, com o idioma inglês, todo mundo no mundo estudaria Machado de Assis, pelo recurso estilístico dele, né? Sim. O Chesterton, e aqui vai o assunto, assim, por que o Chesterton não se estuda em colégio? Por que não tem Chesterton no colégio? É uma pergunta, né? Por que a gente foi pro colégio? Você leu Chesterton no colégio? Eu não li. Ninguém me mandou ler Chesterton no colégio, né? Talvez esse jogo mude. Porque o Chesterton se presta a uma coisa que é superior a isso. É superior ao ensino da técnica estilística. É o jeito que te ensina a amar, cara. E miseravelmente nos colégios isso não é pedagogia presente. Né? Um colégio que põe a Chesterton na grade, né, de leitura, os moleques vão sair de lá sendo moleques mais honrados, mais leais, mais fiéis, mais comprometidos pela leitura desse bicho. O bicho é enorme, né? O Chesterton é enorme, 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 enorme. Enorme, total. Eu acho interessante, tu citou o São Francisco. Aqui nas lives, no perfil, eu nunca cheguei a falar. Eu fiz uma live com o Guilherme Freire sobre o Santo Tomás e ele ensina o pessoal do ensino médio, ele dá esse livro aí pro pessoal Mas é porque é o estudar. Guilherme Freire. Claro, é o Guilherme Freire, claro. É. Mas o São Francisco de Assis, quando ele escreveu, se eu não me engano, em 1923, ele se converteu em 22. O Chesterton estava recém-convertido e ele tinha a questão do jogral de Deus, né? Eu não vou tentar falar em francês, que foi o termo que ele usou aqui, porque eu não entendo porra nenhuma de francês, mas a questão de ser jogral de Deus, essa alegria franciscana, que não era uma alegria só interna, mas era uma alegria externa, porque o Chesterton, ele tem isso, né? Uma das coisas que converteu ele à Igreja Católica foi que a Igreja tinha explicações não só para o mundo da espiritualidade, mas, ou seja, para o mundo exterior, a coisa que está ao nosso redor, ou seja, o próprio cosmos, etc. A filosofia da natureza que a Igreja Católica batizou, como ele chama no batismo de Aristóteles, ele fala muito isso, né? Mas a forma como a Igreja explica o mundo exterior, ou seja, o pensamento de Chesterton sempre tem a questão da criação e do pecado, né? É uma dupla um duplo conceito que o Chesterton tem, a criação e o pecado. E quando o Chesterton ele passou por um momento na adolescência, não sei se você já viu aquele livro do Joseph Pearce, que é uma biografia grandona, assim, que a Eclésia até editou. Eu vi, eu sei, eu tenho até. Excelente, é um baita livro. E daí ele fala do período de depressão que o Chesterton passou, que ele começou a flertar com o socialismo, que ele começou a flertar com o espiritismo, etc., né? Ele foi perdendo a fé na vida, perdendo a fé nas coisas, e quando ele tem um artigo dele chamado O Diabolista, em Tremendas Trivialidades, ele se encontrou com um satanista, e o satanista tentou inverter toda a ordem moral para ele, aquilo impactou ele de um modo que ele pensou, não, eu estou indo para um caminho sem volta. E aí, olha o que ele fez, veja que engraçado, ele foi para a Itália e para a França fazer uma viagem, porque ele não estava se encontrando na vocação dele. E na Itália e na França ele viu tanta mulher bonita, tanta beleza, né? Porque a Itália é a França, né? Etc. Ele voltou com um coração tão grande de volta que ele começou a ter um fio que ele chama na ortodoxia, que é a gratidão. Ou seja, ele começou a ter um coração grato a Deus porque existem as coisas. Ou seja, existe o ser, né? Existe uma criação. Eu existo. Tudo que está ao meu redor existe. E se existe é porque tem um criador. Então, a gratidão, ele diz isso, é um fio de gratidão. A frase dele é a forma mais elevada de pensamento porque faz você não perder a fé mais básica do mundo, que é a fé humana, que dirá depois a fé divina. Mas para você ter um motivo para não se matar, que é uma coisa que tu trabalha muito aí com o pessoal,
É porque você precisa ter fé em algo, você precisa crer em algo por causa de alguém, que é a definição que o Roy Marin dá, né? E quando você percebe que a realidade ao seu redor, né, ela merece que você tenha um coração disposto a amar, disposto a ser generoso, porque você recebeu isso de graça. Assim, ele começou a olhar para o redor dele e pensou, e ele tinha a doutrina do maravilhamento, no caso a questão do espanto aristotélico, né, ou seja, a filosofia do espanto, que inicia a partir do espanto com a realidade. Ele tinha a filosofia do maravilhamento, e o Chesterton era assim, e ele me ajudou muito nisso. Ele pegava a chuva, ele adorava a chuva. Ele nunca reclamava. Na biografia dele você não encontra reclamação, murmuração, nunca. Assim, ele foi um homem muito santo. E essa gratidão que ele tinha, quando eu comecei a ler Chesterton, eu achei impressionante porque esse cara ele ama coisas pequenas que eu acho inúteis, né? Coisas que eu acho pequenas. E aí, quando eu comecei a lembrar da filosofia da gratidão, que é uma coisa que eu trato bastante aqui, eu tinha que fazer um meio-campo para trabalhar contigo algum tema de Chesterton. Eu comecei a lembrar do ninguém te deve nada e você deve tudo aos outros, né? E o que eu achei interessante é porque isso não é um pensamento para o Chesterton. Não é um pensamento afetivo. Não é uma coisa assim sentimental. Não, eu tenho que amar o meu cachorrinho porque eu sinto algo por ele. Né? Para Chesterton é algo racional, ou seja, é o intelecto que está direcionando a vontade a você responder com generosidade, porque ser grato à vida, né, e à existência é um pensamento certo a se viver. E é aquilo que desentorta a tua vida e foi o que desentortou a vida dele. Então, eu queria ver se tu consegue comentar, e aí tu pode incluir como que surgiu a questão do ninguém te deve nada. Eu já vi tu falar em algumas lives, mas não me lembro muito bem, porque é muito conteúdo, etc. Mas como que a gente pode juntar essas duas coisas? Porque, de fato, assim, hoje no Brasil as pessoas sempre acham que todo mundo deve tudo para elas. E tem um sentimento de ingratidão à vida o tempo todo, ou seja, nunca consegue perceber as coisas ao seu redor que são belas, né? E o Chester me ajudou muito isso, ou seja, amar minha noiva, na época, o jeito que ele amava a Frances, eu penso assim, caralho, eu não amo a minha noiva assim, eu olho É para isso que ela eu e tô não... falando. Então, quando o pessoal foi comentando o Chesterton do ponto de vista literário, eu falo, ó, vocês estão perdendo o Chesterton. Sim, porque Ele não é isso. é, Ele é um santo que escrevia. eu já acho que ele é um grande literário. Eu não tenho talvez o mesmo conhecimento de literatura que tu, mas eu não vou Eu não entrar vou, nesse eu acho assunto. que eu que estou falando uma impropriedade. Eu que estou sendo Sim, sim, impróprio, sim. na verdade. É a Mas minha impressão. Mas, o fato da pessoa olhar ao seu redor e ver que existe um porquê dela viver, isso é meio Viktor Frankl, assim, mas... é que os grandes estão sempre conversando, mesmo uhum. sem saber, né? E, Mas Júnior, tem uma manda coisa bala que. aí. Não, mas vamos conversar, porque você falou ninguém te deve nada. Queria fazer um pequeno comentário sobre isso. Mas tem uma outra coisa daquele jargão, né? Que acabou virando quase frase de camiseta, assim, minha, né? Trabalhe, sirva, seja forte e não Não enche encha o o saco. saco. Esse não enche o saco, ele tá muito conectado com isso aí que você tá falando. Né? Muito conectado com o que você tá dizendo. Porque hoje, eu tava, à tarde, tava lá no escritório, resolvendo um monte de coisa, e parei no certo momento para conversar com um amigo, né? E eu falava pra ele uma coisa, eu falei, olha, que é um pouco o que você tá dizendo. Eu tava com ele, curioso você falar disso hoje, né? Eu tava falando com ele uma coisa assim, olha, não é extraordinário, cara, se a gente for um pouco... Uma questão lá que ele tava colocando, eu falei, olha, veja que coisa extraordinária. Você tá falando dessa relação com essa pessoa que tá muito difícil para você, né? Então, uma relação difícil lá com uma pessoa específica, que ele gosta. Ele gosta da pessoa, mas tem uma relação, tá no momento de uma relação difícil. E eu falei, eu já passei por momentos assim. Você tem uma pessoa que tá na tua frente, que é um pedaço. Deixa eu falar o português aqui cru, tá, Júlio? Assim, é um pedaço de carne que se mexe e que você até gosta. Porque é simpático, ou porque é cheirosa, ou porque é, sei lá, um pedaço de carne que se mexe, mas tem alguma coisa que quando você vai interagir, te distancia, e te dá repugnância, e te faz brigar, e te faz sentir mal, e você afunda. E às vezes você deseja até a morte. Sei lá. Eu tava falando pra ele, cara, se a gente joga o olho pro lado certo, no meio dessa barafunda, dessa confusão,
a gente consegue encontrar, eu tô falando isso porque eu consigo encontrar assim, como se fosse uma suspensão disso tudo e um maravilhamento com a transcendência. Você fala assim, caralho, tem uma pessoa na minha frente que fisicamente ela não é repugnante, eu gosto até, porque é um cara legal, porque é uma mulher bonita, porque às vezes é minha esposa, porque é um amigo. E acontece uma coisa num certo lugar que é distanciamento, que é contenda, que é briga, que é confusão, que é desejo de morte, que é desejo de assassino, olha, isso é lindo. Por quê? Porque esse lugar chama-se transcendência. Esse lugar é o lugar da não materialidade. E se existe esse lugar não material, esse lugar da transcendência no qual a gente se move sobretudo o tempo todo, há algo, assim como o chão sustenta a minha casa, há algo que sustenta essa transcendência. Uhum. E no meio dessa confusão, dessa briga, dessa repugnância, desse desejo de destruição que às vezes as relações humanas elas fazem a gente passar, né? No centro disso tudo, não depois, hein? Lá, você consegue encontrar Deus e se maravilhar e agradecer e falar assim, caralho, é bom estar aqui, cara. É bom estar aqui. Assim, não é que você vai mudar. Você tá nervoso, tá brigando. Você quer acabar com aquele relacionamento, você quer acabar com a sociedade, você quer acabar com a vida do outro. Beleza. Mas uma alma treinada, ela consegue encontrar o centro da transcendência no meio dessas coisas. Por quê? Porque no final das contas são só 2 pedaços de carne e não são só 2 pedaços de carne. É isso que no final das contas, eu acho que é isso que é a coisa do chefe. Não são 2 pedaços de carne. Você tem assim, você tem a luta da transcendência, a convergência da transcendência, o desejo da transcendência. Você tem as almas se tocando. Esse é o ponto. As almas estão se tocando. Não é o pedaço de carne. É uma coisa que não está na matéria. Está em outro lugar. Não está na matéria. Está em outro lugar. Esse outro lugar a gente costuma chamar de transcendência. E do mesmo jeito que existe um chão que sustenta a minha casa, repito, existe um algo. Um algo. Existe um alguém que sustenta a transcendência. Por que existe um alguém que sustenta a transcendência? Por quê? Porque há alguém transcendente. Não há, assim, há pessoas transcendentes. A gente tem alma. Isso é a tal da alma. Uma forma de falar, claro. Né? E tem alguém sustentando você lá. Esse alguém é o próprio Deus. Olha, quando a gente para de encher o saco, o nosso olhar, ele sai um pouco da carne e ele automaticamente ele passa a procurar uma outra coisa. Né? Você falou, a chuva. Olha, tá chovendo, incomoda. A gente está na Inglaterra, você tem que Só comprar... chove naquela merda. Porra! Só chove naquele lugar. Você tem uma opção, que é a opção mais frequente. Essa é a opção mais frequente. A opção mais frequente é puta merda, capa de chuva, guarda-chuva, molhou minha bota, molhou meu sapato, molhou minha sandália, molhou meu pé. Porra, caralho, vou chegar todo ensopado em outro lugar. Isso está presente também. Entendam, né? Isso é olhar para a materialidade da coisa. Quando você não reclama, quando você faz um compromisso pessoal definitivo na tua vida, assim, eu não vou reclamar. Né? Eu não vou reclamar. Não tem reclamação mais na minha vida. Você se sente perdido no primeiro momento. Por quê? Agora explicando antropologicamente o motivo dessa frase, parece só uma frase para vender livro e para vender camiseta, né? A minha frase do não enche o saco. O motivo antropológico disso é, quando você para de reclamar, você fica suspenso. Você é desencontrado de uma certa cama que você está acostumado a deitar. E automaticamente o teu corpo, ele precisa repousar em algum lugar. Você precisa de um repouso. Você vai buscar outra morada, você vai buscar outra cama, você vai buscar outra sala, você busca outro cômodo. E quando você não reclama, você acaba encontrando esse cômodo interior chamado transcendência. Né? Você encontra. É lá que o teu espírito ele passa a se deslocar para lá. Quando o sujeito faz esse deslocamento, ele tá agora ele está pronto para o princípio aristotélico do espanto, que é o mesmo princípio semítico do timor domini principium sapientiae. É a mesma coisa. Assim, o espanto e o temor de Deus, né? Eles são a mesma coisa. É a mesma experiência vital. Que espanto é esse? Esse espanto, na minha visão, mas estou dentro da tradição, né? Na minha visão, esse espanto a gente só encontra
quando a gente desinstala, a gente desinstala o nosso centro da materialidade. E uma forma, não é a única, claro, mas uma forma que eu acho que é a única hoje, forma para o nosso tempo, para o Brasil, sobretudo, é parar de reclamar. Então, parar de reclamar não é uma frase assim para não encher o saco dos outros. Não é isso. É para o sujeito encontrar esse lugar que o Chesterton morava lá desde muito tempo. Desde antes dele se converter, ele morava lá. Provavelmente. Provavelmente, porque é claro, se você vai para a Itália, porque eu estou meio desencontrado, não me encontrei. Você vai um monte de italiana, o que você vai querer? Você vai querer deitar com todas elas, né? Mas ele não volta lascivo e não volta luxurioso. Ele volta de outro modo. Por quê? Porque o que ele fez? Ele olhou para as italianas, viu um pedaço de carne e viu mais. Ele viu um monte de alma ali. Ele viu um monte de alma. Ele falou, rapaz, mesmo quando tem um monte de pedaço de carne bonito, tem um negócio que é mais bonito. Tem um negócio que é mais bonito. Que é Deus. Que sustenta essas almas. Isso é um coração convertido, Júnior, na minha visão antropológica e de terapeuta, né? Isso é um coração convertido. O coração está convertido quando ele consegue encontrar essa morada, né? Quando ele consegue encontrar essa morada. A morada do... Você parou de reclamar, né? Não enche o saco. Você parou de reclamar, você vai buscar um outro repouso, né? Você vai buscar um outro repouso. O Chesterton, ele fez esse trajeto quando ele estava tipo numa crise vocacional, etc. Naquele pico da adolescência ali, né, que é o mais complicado, saindo da escola, perdeu todos os amigos, etc. E aí ele teve essa dificuldade. Mas quando foi que o senhor se ligou disso, assim? O senhor ou você, não sei se... Eu chamo senhor porque, assim, lá no Carmelo, eu tenho uma irmã que é carmelita, mais nova que eu, ela tem 23, né? E ela é carmelita ali em Porto Alegre. Então ela entrou lá e mudou o jeito de falar. Lá elas vivem uma quaresma para sempre também, né? Uhum. E daí tudo é o senhor, o senhor, o senhor, e daí eu vou lá muitas vezes, assim, fico lá e tal. E daí eu comecei a chamar meu pai e minha mãe de senhor e senhora, então todo mundo mais velho que eu Todo mundo chamo de vira senhor. senhor. Eu Mas também sou assim. se tu quiser, eu chamo de tu aqui, o nosso gaúcho, não sei o que, então não Como tem problema. queiras, como queiras. Pra mim não tá tudo. Eu não tenho. Do jeito que você Tranquilo? quiser chamar, você fica à vontade. Se quiser chamar de você, de tu, de senhor, de qualquer coisa, É que tá. você parece uma agressão ao gaúcho, né? Então, chama Você como não. quiser. O que importa pra gente, né, Júnior? E isso devia ser uma coisa pra gente deixar de afetações na vida, né? Importa é como Sim, Deus chama a gente, né? é, Como é que Deus me chama? é. Como é que ele me chama? E Né? como Ele foi me que chama. Deus te chamou nessa questão do ninguém te deve nada? Porque pro Chesterton foi isso, ou seja, ele foi percebendo ao redor dele que a realidade, a própria existência, porque ele tinha um pensamento, apesar de não parecer, Ítalo, que ele tem um pensamento filosófico pelos escritos dele, porque ele diz em ortodoxia, ele escreve por imagens mentais, então ele era um escritor de artigo, ele vinha na cabeça dele, ele ia mandando. Mas o panorama filosófico dele, a base literária, o domínio dos clássicos, o domínio assim dos medievalistas, né, que ele tinha o tempo todo na mente dele, porque ele não esquecia das coisas, ele era daqueles que ditava 5, 6 livros ao mesmo tempo, né? Olhar para o Sim. redor dele fez ele perceber de que, caramba, alguém criou isso, e isso é belo, então eu preciso mudar, né? Como é que foi pra ti isso? Ou seja, quando tu percebeu que, cara, eu preciso parar de reclamar, eu preciso viver. Isso é quase uma entrevista, né? Mas depois não tem problema. Júnior, eu, você, não sei por que você está fazendo isso. E eu acho bom. Surgiu. Né? Eu acho bom porque eu não costumo fugir de pergunta, né? Eu Aham. falo, né? E não fugiria dessa pergunta, mas eu não queria que você tivesse a impressão de que eu estou fugindo dessa pergunta, mas eu queria fazer uma confissão. Na verdade, eu quero fazer uma outra coisa, tá? Eu quero ir para além dessa pergunta. Pode ser? Tranquilo. Eu Vou, tô olhando vou, pra baixo aqui que eu tô fuçando Eu no meu, sei, no meu, no meu... eu conheço bem isso, não, eu conheço bem Não, o é que aqui, ó, procedimento. a minha esposa veio aqui e escreveu pra mim, olha pro Ítalo, por causa que ela diz assim, tu não olha pros convidados, tu olha pros comentários. Eu pensei, bom, desativei os comentários. Agora eu vou olhar pro Fala, Ítalo. como é que é o nome dela, Júnior?
É Kathleen, depois eu vou chamar ela aqui, que ela quer. Fala pra Kathleen que eu tenho certeza que um cachimbo é 1000 vezes mais interessante do que eu. Isso não é, porque eu sei o poder do Tranquilo. cachimbo. O cachimbo, ele tem uma liturgia que precisa ser obedecida. Sim. Se você não obedece a liturgia do cachimbo, acontece isso aí, ele apaga. Foi o que acabou de acontecer com o cachimbo do Júnior. Então No você tem uma caso, é isso aí. liturgia do cachimbo. Vou Exato. até pegar meu fumo aqui. Júnior do meu coração. Eu tô num momento... É uma pergunta pessoal que você me fez, hein? Eu diria que é. Então eu vou falar de mim. Tranquilo. Eu tô num momento, Júnior, espiritual, eu diria, tá? Que eu me dei conta de algo. Eu me dei conta de algo. Quando eu fui morar com o Olavo em 2007, né, eu estudava já. Eu já estava estudando, tá? E estava estudando a sério, tá? Eu não estava estudando de brincadeira. Sim. Porque se é uma coisa, algumas pessoas falam isso comigo, assim, às vezes eu sou até bem direto com as pessoas. De falar, olha, a vocação intelectual, ela tem suas dificuldades, mas entre as dificuldades da vocação intelectual não está presente o não estudar. Está presente a dificuldade para estudar, mas o não estudar não está presente, entende? Então, assim, você não tem vocação intelectual. É simples assim. Uma pessoa que tem vocação intelectual, ela encontra dificuldade para estudar, mas a dificuldade não é querer estudar. Mas se ela não estuda, ela fica negócio, tá faltando um negócio na minha vida. Ela explode, entendeu? É isso que é coisa. Então, assim, não é... Então, a pessoa que... É claro, tem momentos na minha vida que eu li menos. Por quê? Porque eu trabalho 140 horas por semana vendo gente. Então, não dá para ler muito. Mas, mesmo assim, eu li um monte de coisa. Ó, uma boa parte do Julián Marias eu li nessa época, que eu não tinha tempo para ler. O Manzoni, Os Noivos, eu li no trânsito da Mena Barreto, que é uma rua aqui do Rio de Janeiro completamente. Então, assim, a pessoa que tem vocação para estudar, ela encontra dificuldade para estudar. A dificuldade dela não é estudar. Então, as pessoas que não conseguem estudar, ela tem uma outra vocação. Não é vocação intelectual, né? Então, eu já estudava em 2007 a sério, e não só com leitura, mas eu estudava assistindo muitas aulas, né? Tinha muitas aulas do Julián Marias, muitas aulas do professor Olavo, muitos áudios do Pedro Lain Traugo, Xavier Zubiri, os grandes que estavam disponíveis, né? O francês, eu precisei aprender a ouvir francês, porque tem muita coisa interessante em francês, né? Tinha na internet. Então, sim. Italiano, a teoria da participação, que é uma parte central do que eu ensino, sem dar o nome, eu não dou o nome disso, eu nunca falei esse nome. Mas a teoria da participação é uma teoria metafísica desenvolvida maximamente pelo maior tomista, na verdade, neotomista, e fala um pouco dele, mas ele é o único tomista criativo do nosso tempo. Jacques Maritain, esse pessoal é desse tamanho, né? O Cornélio Fabro é um italiano que, assim, ele é um tomista com potência. E tem muito áudio do Cornélio Fabro. Só que tá tudo em italiano. Tem muito áudio do Don Giussani, que é um sujeito que conhece psicologia. Ele não é psicólogo, né? Ele é um padre, fundador do Comunhão e Libertação, mas conhece psicologia como ninguém. Então, tem muitos áudios dele. Então, tava estudando a sério. Tava estudando muito a sério. Mas eu entendi um negócio ali, Júnior. Eu falei assim, eu vou fazer uma imagem agora, tá? Imagina que a gente vai pra academia de ginástica, né? Tem uns pesos aqui atrás de mim. Só que você jamais viu um homem forte. Você nunca viu um homem forte, um homem atlético. Você nunca viu uma pessoa assim, com bíceps forte, com o abdômen rígido, com o ombro largo. Você nunca viu. Você nunca viu. Mas você conhece a técnica da musculação, tá? A verdade é que se fosse assim, você vai à academia sem ter a imagem na tua cabeça do que é um homem atlético, um homem forte, né? Um homem robusto fisicamente. Você não saberia exatamente o que você está fazendo. Isso é um princípio profundamente escolástico e tomística, né? Ou seja, se eu não conheço a finalidade, vai ficar difícil para mim saber como operar o meio da coisa. Assim, eu até posso dominar a técnica da musculação, mas eu não sei a que isso tende. A que isso tende? Né? Qual que é a causa final? Eu posso conhecer a causa eficiente, agora falando aristotelicamente falando. Eu conheço a causa eficiente, eu sei de onde vem. Eu conheço a causa formal, ou seja, todo jogo, todas as regras. Eu conheço a causa material. Como fazer materialmente? Peso, halter, ferro, não sei o quê.
Agora, eu não sei qual que é a causa final. Eu não saberia o que fazer com aquilo tudo. Eu tive esse insight e falei, preciso conhecer um intelectual vivo. Uhum. Eu preciso vê-lo. Eu preciso vê-lo. Preciso olhar para ele. Para saber no que o estudo pode me tornar. Tá? Uhum. Eu vou aproveitar que tu fumou só para fazer um parênteses. Eu tive isso, não desse jeito, mas quando eu conheci o professor Donato, eu tive essa experiência. Eu tinha que ir lá em São Paulo estudar. Tinha que ver ele. Eu entendo o que tu tá falando aí. Não é? Uhum. Então, Sim. porque o que a gente vê muita gente assim de universidade que tem um domínio material, às vezes até muito superior ao nosso, né? Conhece alemão, conhece mais Heidegger, porra. Mas não tem a causa final. Então, o que ele está se tornando? O meu interesse com os estudos com a vida intelectual não era só o conhecimento, era me tornar alguém, tá? Então, isso é uma coisa. Mas eu não estou fugindo da pergunta, eu estou querendo chegar lá. Eu estou falando do ponto no qual eu me encontro hoje espiritualmente falando. Então, vamos lá. Desde 2003, Júnior, desde 2003, antes já, mas 2003, seguramente desde 2003, ou seja, há 17 anos, eu posso dizer que eu tenho uma prática espiritual constante, tá? A saber, posso te narrar aqui, porque você fez uma pergunta muito pessoal, tá? Então, Não vamos precisa lá. responder também, fica Não, tranquilo, mas eu fica à vou responder o que vontade. você perguntou aí. Eu abro a câmera Fica para falar as tranquilo. coisas. A saber, eu acordo, faço um oferecimento de obras, né? Faço uma oração oferecendo meu dia ao bom Deus, tá? A Cristo. E isso muda de forma, não é sempre a mesma coisa, ok? Em regra, eu ajoelho, beijo o chão e falo Serviam. É como eu faço habitualmente, tá? Depois eu faço 30 minutos de oração de manhã, logo na sequência. Então, em geral, é antes de começar o dia. Antes de começar o dia, digo, antes, né? Em geral, eu me Sim, sim. recolho e faço 30 minutos de oração. Agora, com a pandemia, eu não consigo, mas assisto missa diária e comungo diariamente. No meio-dia, eu faço uma oração chamada Ângelus. Para quem não sabe, é uma pequena oração, dura 20 segundos. Mas é uma oração muito carregada de espiritualidade, tá? É uma oração chamada Ângelus. Muito curtinha, é breve, né? No tempo da Páscoa, agora a gente substitui o Ângelus por uma outra oração chamada Regina Coeli, que é menor ainda, demora 12 segundos, tá? Então, assim, é muito curtinho. Eu rezo o terço todo dia e lembro, eu não rezo o rosário habitualmente, não é o que eu me comprometi a fazer, tá? Mas às vezes sim, mas na maior parte dos dias eu só rezo o terço, né? Um terço. E relembro os outros mistérios em outros momentos do dia. Então, por exemplo, hoje é que dia? Quarta-feira, dia do quarta. Mistérios gloriosos. Então foi o mistério que eu rezei. Eu lembro, ao longo do dia, de manhã e à tarde, eu lembro dos mistérios que estão faltando. Ou seja, dos gozosos e dos dolorosos. Né? E dos luminosos, às vezes, eu lembro. Enfim, às vezes eu pulo. É uma treta, vamos É deixar uma treta, é uma treta antiga. Eu não deixar vou pra entrar lá. nessa treta. Eu não vou entrar nessa treta, Tranquilo. deixa os luminosos lá. Né? Deixa lá, deixa lá. E mais algumas coisas, tá? Não vou abreviar, mas Sim, isso aqui é sim. o grosso. Leio uma parte do Evangelho por 5 minutos e faço uma leitura espiritual, né? Mais 15 minutos, né? Mais 10 minutos, 15 minutos, depende do dia. Tá? Então, essa é a minha prática espiritual há 17 anos, pelo menos. Tá? E outras coisas, né? Mas, enfim, isso é o grosso dela. Isso é o que é todo dia, tá? E ao deitar, eu faço uma prece específica e rezo 3 Ave-Marias. Esse é o meu dia, né? Isso aí cabe no meu dia, é o que eu faço todo dia, tá? E recentemente eu me dei conta de uma coisa, Júnior. Olha que coisa, olha o tempo que demorou. Eu nunca vi um santo. Eu não estou desmerecendo a ginástica. Eu só estou dizendo o seguinte, eu não sei o que eu vou me tornar. Sim. Esse é um ponto. Então, eu não estou fugindo da tua pergunta. Eu estou dizendo onde eu estou hoje. Tá? Onde eu estou hoje. Assim, ó, eu nunca vi um santo. Nunca vi um santo. Eu nunca vi um. Né? Um santo, sobretudo um santo generoso. Todos os santos são generosos, óbvio. Né? Mas tem alguns santos que a gente são
tão contemplativos que eles não estão nem notando que você está ali. Ele tá te sustentando de outro jeito. Né? Eu tô falando assim, olha, o Olavo é um intelectual generoso. Tá? Ele não está só estudando e se tornando um intelectual. Ele quer que você também se torne um. Ele tem um... É que eu não posso falar isso, porque senão ele mesmo pode brigar comigo. Sim, sim. Mas eu vou falar do mesmo jeito. Ele tem uma capacidade e não confunda com nada esotérico, com nada maçônico, com nada dessas bobeiras, assim. Mas é uma capacidade iniciática. Iniciática no melhor sentido do termo. Né? Assim, iniciática, ele te põe no início de um caminho. Isso é iniciação. Tá? E é claro que no nosso tempo a iniciação, sobretudo as pessoas algumas pessoas estão ouvindo a gente aqui, vão começar a falar, falei que o Olavo é agnóstico, viu, falei que ele é agnóstico, ele faz... Não é um rito, não é nada. Ele tem uma preocupação de te colocar num caminho intelectual, para que você se torne um intelectual. E não para que você absorva só um conhecimento. Tá? O que acontece? Recentemente eu me dei conta de uma coisa. Eu nunca vi um santo desse tipo. Uhum. Que estivesse te olhando e falando assim, eu vou te... É que eu, falando assim, os meus detratores já não tem um pouco, né? Você sabe dessa história. Um santo iniciático. Entende? Uhum. Que te põe no caminho e fala, isso aqui é o que você se torna. Se você faz ginástica desse jeito há 17 anos, é isso aqui que você vai se tornar. Uhum. Entendeu? O que eu vejo? Eu vejo muita gente boa fazendo ginástica há muito mais tempo do que eu. Tá? Há muito mais tempo do que eu. Mas, e muito mais sério, muito mais comprometido. Mas então, diante da tua pergunta que você fez, eu sei qual foi a pergunta que você fez, essa pergunta ela ganhou um lugar muito pequeno nas minhas preocupações, entendeu? De tal modo que ela hoje, para mim, ela não é... Eu vou poder te responder isso de verdade, sem afetação, tá? Daqui a um tempo, se eu conseguir o projeto da minha vida. Tá? Se eu te responder isso hoje, Júnior, eu tô respondendo com afetação. Eu vou ter que buscar algum momento na história que pareceu isso, que era um ensaio disso. E houve alguns. Houve alguns momentos assim. Mas que eu sei que, porque eu não sou ainda essa pessoa, eu sei que é só ensaio. E se eu te responder agora, a pergunta que você me fez, eu vou estar querendo me passar por alguém que eu ainda não sou. Tá? Eu ainda não sou essa pessoa. Eu não posso te responder isso. Eu não conseguiria ser honesto contigo e te responder isso. Entende? Porque eu estaria me enganando em primeiro lugar. Eu sei que eu estou fazendo ginástica ainda, mas eu não sei... Eu não sei a forma, eu não vi a forma. Então, voltando. Quando você lê Chesterton narrando São Francisco, narrando São Tomás, eu percebo uma coisa. Falo, olha, o Chesterton ele viu um santo. Talvez o Etienne Gilson, olha que coisa curiosa, nunca tenha visto um. Entende o que eu quero dizer? O Chesterton viu um. Então ele sabe o que é. Por isso ele pode escrever a vida de um. O Etienne Gilson pode ser que ele seja santo também, mas assim, ele provavelmente nunca viu um que o colocou no caminho. Entendeu? Então é por isso que o texto do Etienne Gilson ele é 1000 vezes mais perfeito, e o próprio Chesterton fala isso aqui. Ó. Olha o que o Chesterton fala sobre São Tomás, sobre o livro dele de São Tomás. Este livro não tem a pretensão de ser nada além de um esboço popular de um grande caráter histórico que deveria ser mais popular. Está falando de São Tomás. Seu objetivo será atingido se estimular aqueles que sequer ouviram falar de São Tomás de Aquino a ler mais sobre ele em melhores livros. Considero que essa biografia é uma introdução à filosofia e que a filosofia é uma introdução à teologia. E que consigo apenas levar o leitor até o limiar do primeiro estágio dessa história. Vamos lá. Deixa eu só... Não, é porque 43 segundos para cair, posso começar outra aqui, a gente segue? Vamos começar outra para a gente terminar esse assunto. Tranquilo.
Eu tô pelo teu tempo aí, eu tenho tempo suficiente aí. Pera aí, vamos lá então. Derruba essa e a gente começa só pra gente terminar a história. Vamos lá.